Bom, graças a Deus, hoje nós vamos entrar num tema que é o mais difícil de Daniel. Porque até agora nós vimos as histórias, não é? Como que ele foi parar em Babilônia, a questão lá da estátua e tudo mais. Vimos Daniel 7 e 8, que é profecias do futuro. Deus mostrou os reinos que viriam até a volta de Jesus. Daniel ficou confuso com o que ele viu no capítulo 8. E aí agora o anjo vem e explica para ele. E é difícil. Tanto é que isso só foi entendido há uns 200 anos. Né? Daniel foi escrito há mais de 500 anos antes de Cristo, quase 600 anos antes de Cristo, mas ele foi entendido 2000 e tantos anos depois. E o anjo falou para ele, ó, isso aqui é para o futuro. Só vão entender no futuro, mas escreve aí. Então, é difícil, mas é muito importante também. E se está registrado na Bíblia, é porque é para a gente saber. Concordam comigo? Se está registrado, é para o nosso bem espiritual. Às vezes a gente só quer ver lá os evangelhos, os salmos, mas tem muito ouro para garimpar aqui, para encontrar. Pepitas preciosas. Tá? Hoje nós vamos ver a origem da doutrina que muitos ensinam hoje do arrebatamento secreto. Está em Daniel 9. Nós falamos que ia falar disso, né, Milton? Em Daniel 9, a origem da doutrina das pessoas que pensam que quando Jesus voltar, eles vão desaparecer e aparecer no céu, e que vai ter 7 anos de tribulação, coisa assim. Foi de Daniel 9 que tiraram. Mas nós vamos ver que esse equívoco é parecido com aquele que nós vimos na aula anterior, daqueles que pensavam que a Bíblia profetizou a queda das torres gêmeas. Lembram que a gente viu? Tem alguma coisa a ver o capítulo 8 de Daniel com as torres gêmeas que caíram? Nada a ver, não é? Então, uma interpretação que fizeram totalmente fora do contexto e chegaram a essa conclusão. E é a mesma coisa. A ideia de um arrebatamento secreto e de 7 anos de tribulação, tem filme falando sobre isso, mas é tirado errado de Daniel 9. Aliás, 8. E 9. Nós vamos ver o 9 hoje. Estão preparados? Sim. Preparados, né? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8. Daqui a pouco a gente entra nos slides. 8 não, 9. Daniel teve a visão e ele ficou muito perplexo, muito conturbado. Vamos só recapitular aqui. Quantos anos os judeus deveriam ficar em Babilônia? Vocês lembram disso? Deus profetizou que os judeus iam ser capturados por Babilônia, ele ia deixar, não ia proteger, que eles iam ficar de castigo em Babilônia. Vocês lembram quanto tempo? 70 anos. Exatamente, 70 anos. E o Daniel chegou lá logo no começo, um rapazinho lá, 15, 16, 17 anos, e ficou até o final. Ele viu os 70 anos passarem. Aí Deus deu a visão para ele que a gente viu no capítulo 8, de 2.300 anos. Está no capítulo 8, verso 14, tá? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel ficou pronto, só falta agora. Eu estou achando que já estamos para voltar, e aí tem mais 2.300 anos. E a preocupação dele, ele sabia que na profecia, cada dia profético vale 1 ano. Porque se fosse 2.300 dias, dá 3 anos e meio. Percebam que não há preocupação? Se fosse 2.300 dias literais, em Daniel 8,14, então nós vamos ficar 3 anos e meio a mais, tem problema? Não tem. Ele ficou angustiado porque ele entendeu que na profecia, cada dia equivale a 1 ano. E, gente, 2.300 anos é chão, hein? Gente, tá no final dos 70 anos, eu estou aqui em Babilônia, Deus falou que era só 70, agora ele está falando de 2.300, mas é porque ele não entendeu. Aí o anjo vem e explica para ele no capítulo 9. A grande angústia dele é esse período de tempo, em Daniel 8,14, tá bom? A gente termina o capítulo 8, no verso 27, para a gente sentir a angústia dele. Ele fala assim, ó, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. E então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. E aí vem o capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Por que aqui ele está falando de Dario? Porque Babilônia já tinha passado, acabou Babilônia, já estava ali um rei Medo dominando, Dario. Aquele mesmo que depois ia jogar ele na cova dos leões, que ele relata lá no capítulo 5, tá bom? Então ele fala assim, ó, verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
os livros da Bíblia, os livros de Deus, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja que legal, Jeremias já tinha escrito o livro dele. O Jeremias que está aqui, ó, está aqui na Bíblia, que a gente tem, Daniel já tinha. Não em forma de livro, mas em forma de rolo. Jeremias foi conterrâneo de Daniel. Mas Jeremias já era bem idoso quando Nabucodonosor veio e levou os judeus cativos, e Daniel era um jovenzinho, o Jeremias já era idoso, ele já tinha escrito o livro. Jeremias não foi levado, ele ficou, os judeus prenderam ele, fugiram para o Egito, ele morreu lá no Egito, já era idoso. Mas o fato é que o mesmo livro de Jeremias que você tem na Bíblia, Daniel já tinha, e confiava como palavra de Deus. Não é legal isso? E ele, ao ter essa visão, ele falou, gente, mas 2.300 é muito tempo. Aí ele falou, deixa eu ver o que Deus falou antes. E foi lá procurar nos livros de Jeremias e nos outros que ele já tinha, de Moisés e alguns outros. Josué já tinha. E aí, ao consultar o livro de Jeremias, ele falou, gente, mas é 70 anos, o que está acontecendo? Você quer ver lá em Jeremias onde que ele leu? Põe o seu dedo aqui que a gente vai voltar. Abra a sua Bíblia em Jeremias 25:11. Quem que lê pra gente? Jeremias 25:11. Você vai ler agora o mesmo texto que Daniel leu. Já pensou? Jeremias 25:11. Imagina o profeta Daniel, só o versículo 11. 523. Na página, se for nessa Bíblia aqui, que tem a mesma numeração, é 523 a página, tá? Eu vou mostrar duas passagens de Jeremias para vocês. Primeiro, Jeremias capítulo 25, verso 11. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha só, mantenha aí que a gente vai ver outra passagem. Jeremias já tinha falado anos antes, muitos anos antes, uns 30 anos antes, falando assim, ó, Jerusalém vai ser uma ruína. Nabucodonosor vai vir, vai levar e vão ficar lá 70 anos. Ele escreveu muito tempo antes de acontecer. E o livro dele de profeta já estava lá, e Daniel tinha. Tão importante é isso que ele falou de novo, em Jeremias agora 29:10. Pula para frente aí mais 4 capítulos de Jeremias, capítulo 29, verso 10. Então Daniel confirmou, falou, puxa, mas eu vi que era 70 anos. Alguém, outro pode ler também? Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor, sempre que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Olha que bonito. Deus tinha falado, ó, eu vou deixar Nabucodonosor levar vocês para a Babilônia, vocês vão ficar de castigo lá 70 anos. E nessa outra passagem Deus fala assim, ó, assim que se cumprir os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para me adorar nesse lugar em Jerusalém. Olha que incrível isso. E o Daniel estava contando com essas promessas. Mas ele achou que Deus estava mudando de ideia, né? Vamos ler de novo lá em Daniel agora? Daniel 9:2. Ele ficou muito angustiado. Ele amava o templo, ele amava o povo judeu, o sistema religioso dos judeus. Então eu vou ler o capítulo 9, verso 2 de novo, verso 2. Para a gente sentir o clima. Que ele leu esses mesmos textos que a gente leu de Jeremias. No primeiro ano do seu reinado, de Dario, não é? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. A gente viu agora 2 versículos. E aí o que ele fez na hora da angústia? Orou. Ele orou. E o capítulo 9 tem uma das orações mais lindas da Bíblia. Uma oração cumprida, que aqui deve estar resumido, deve ter sido longa. E, gente, o mais bonito é que ele se coloca como um dos pecadores. Ele fala, Senhor, nós, os judeus, pecamos mesmo, Senhor. Nós erramos, nós fizemos mal. Mas, Senhor, perdoa. Nos leva de volta para Jerusalém, para a gente ser um povo especial. Nós erramos. Ele coloca nós erramos. Gente, isso é fantástico. Ele não tinha uma pretensão de falar assim, Senhor, esse povo aí é terrível mesmo, né? Mas, Senhor, por favor. Não, ele se coloca junto. E isso é muito bonito de ver. Porque ele era perfeito? Não era, tá? Não aparece nenhum, entre aspas, erro ou pecado dele aqui no livro. Mas talvez se a gente escrevesse um livro de 12 capítulos da nossa vida, não ia ter
Não ia aparecer erro também, né? Mas a gente vê que ele tinha um caráter exemplar. Então ele fala que orou no verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. São expressões usadas no Velho Testamento. Eles tiravam a roupa bonita, nobre, né? A roupa de marca, e colocavam um saco no lugar de roupa para se humilhar diante de Deus. Falavam, Senhor, eu não sou nada. E pegava cinza de fogueira, pó, e punha na cabeça assim, né? E falava assim, ó, Senhor, eu não sou nada. Era o jeito deles se humilharem. Então ele fez isso, se vestiu com pano de saco, com cinza, ficou jejuando, orando, suplicando. Verso 4, orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ai, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E olha o que ele fala, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, incluindo Jeremias, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então ele está reconhecendo, o nosso povo pecou, e eu sou um deles, eu sou judeu e tal. Aí no verso 7 ele fala, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, né? Tu és justo, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis. Você vê uma oração se humilhando aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Aí ele pede para Deus levar ele de volta. Senhor, mas nos perdoa, nos manda de volta, deixa a gente recomeçar, não é? E eu não vou ler toda a oração dele, mas você pode ler o capítulo 9, metade do capítulo 9, muito linda a oração dele. Tá bom? Aí lá no verso 18, verso 17, ele fala assim, ó, estou pulando para o verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, estava derrubado o santuário, faça resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Né? Jerusalém, a cidade de Deus e tal. É como se falasse assim, Senhor, é o teu nome, Senhor. A gente quer reerguer o teu nome, dá essa chance. Né? Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Olha só. Senhor, age, faz aí por nós. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quer dizer, Senhor, o Senhor está em descrédito aí. Estava preocupado com o nome de Deus. E eu amo essa parte aqui do verso 20, a resposta de Deus. Deus mandou um anjo para ajudar ele. Verso 20. Falava eu ainda, Daniel 9, 20. Falava eu ainda e orava e confessava o que ele diz? O meu pecado. Mas qual pecado dele você achou aqui no livro? Mas você vê, reconhecia que é um ser humano, pecador, todos somos. Falava ainda e reconhecia o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu ainda, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, é a maneira como ele chama o anjo Gabriel, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde, eram umas 3 da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, gente, olha que bonito isso, Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido da visão, que ele não estava entendendo. Verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Gente, isso é demais ou não é? Sim. Agora, tem gente que fala uma coisa dessa passagem que, em vez de dar mais crédito para o ministério dos anjos, tira o crédito. Eu já vi uns 2 sermões falando assim, olha, gente, imagina
que assim que saiu a ordem, o anjo veio. O anjo fala isso, né? Ó, no verso 23. No princípio da tua oração, né? Quando ele começou a orar, saiu a ordem, Deus falou, vai lá e ajuda ele. E eu vim para te declarar. E aí, no sermão, 2 vezes eu vi isso. O pregador fala assim, olha, imagina que o Daniel está orando desde o verso 3 até o verso 19, quando o anjo chegou. Isso dá uns 5 minutos, o pregador fala. Já pensou como o anjo é rápido? Eles falam. Saiu a ordem, o anjo veio. 5 minutos. Gente, se o anjo demorasse 5 minutos para vencer a terra, a gente estava lascado. Estava morto, né? Imagina, sim, senhor, eu vou lá e atravessa lá anos-luz. 5 minutos, demorou, né? Na verdade, saiu a ordem, o anjo veio. E onde será que ele estava? Estava do lado de Daniel, esperando a chance, né? De tocar no ombro dele ali, ó. Né? E quando a gente ora, um anjo de Deus está do nosso lado. Pode não ser o Gabrielzão. Mas um anjo de Deus está do nosso lado. Pode ser quem? Eu tenho um Gabriel, né? Quando eu oro, ele está do meu lado. O seu Gabriel. O João Gabriel. Mas na Bíblia Deus promete que nós temos anjos. E a gente pode falar só sobre isso. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Sabiam disso? E a gente não entende muito bem como funciona o ministério deles, né? Porque senão a gente começa a culpar eles nas coisas, né? Você cai, rala o pé, ô anjo, né? Rala o joelho, quebra o braço, ô anjo, pisou na bola. A gente não sabe como funciona, né? Até que ponto ele protege ou o interesse é maior no nosso bem espiritual. Não sabemos. Ou se ele funciona também como uma testemunha para depois no dia do juízo. Ele é uma testemunha, ó, está presente, mas ele está do nosso lado também. O fato é que um anjo não pode levar 5 minutos. Imagina, Jesus fala no outro versículo que os anjos de Deus estão constantemente diante de Deus e aqui, ó. Se leva 5 minutos na ida e 5 na volta, a gente já perdeu 10 minutos de proteção. Né? O anjo fala assim, ó, vou rapidinho, né? 5, aí fala com Deus, abriu mais 5, perdeu. Então, quando esses pregadores falam isso, calcula o tempo da oração de Daniel, para falar que o anjo saiu a ordem, ele chegou 5 minutos depois, está errado. Saiu a ordem, ele veio igual um raio, tá bom? Eles podem fazer isso, nós não. Viajar assim por portais ou ser teleportado. Você sabia que os anjos têm o poder da teleportação? Os cientistas estão trabalhando pesado nisso, mas é muito difícil. Eles conseguiram já teleportar átomos. O átomo está aqui, desintegra e aparece lá no outro lugar. Mas não consegue teleportar uma molécula, que é uma junção de átomos, né? Ela sai lá invertida e tal. Já pensou? Vai teleportar uma pessoa, ele chega lá invertido, com o coração para fora, né? Mas os anjos têm o poder de se teleportar. Os anjos têm esse poder. Veja, por exemplo, Satanás, quando ele foi tentar Jesus, vocês já perceberam que ele teleportou Jesus? Perceberam? Fala que ele estava lá no deserto, aí tentou Jesus, e no texto fala assim, ó, aí Jesus falou, né? Aí no texto fala, e de repente eles se acharam no alto do templo. Você acha que ele abraçou Jesus e saiu voando? Levando Jesus até o templo? Foi teleportado, né? Em Atos, capítulo 7 ou 8, fala de um pregador, Filipe, que Deus teleportou ele de um lugar para o outro, que precisava dele no outro lugar. Um arrebatamento, nesse sentido. Então, os anjos não podem ficar viajando e demorando para nos atender. É rápido, tá bom? Eles estão constantemente diante de Deus. Ok? Alguém ia falar alguma coisa? Você levantou a mão? Você ia falar? Não. Se quiserem falar alguma coisa, podem falar, tá bom? Agora, gente, aqui está a explicação do anjo. E eu vou falar para vocês. Se vocês entenderem isso daqui que a gente vai ver agora, vocês são uma porcentagem muito pequena da população. Mas está aqui o texto. O anjo explica para Daniel, a partir do verso 24, o que é que quer dizer aquela profecia de 2.300 anos, que deixou Daniel angustiado. Vamos ver? Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Qual que era o povo de Daniel? Judeu. Então, dessas 2.300 tardes e manhãs, ou anos, que é profético, ele ia separar 70 semanas para os judeus. Para quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para tudo isso daqui, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna,
para selar a visão, quer dizer, para confirmar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Complicado agora, mas guarda aí que a gente vai entender isso daqui. Todos esses detalhes que ele deu aqui no verso 24, ele fala, ó, Daniel, dos 2.300 anos que você viu, Deus vai confirmar que funciona, que vai funcionar, porque é muito longo o período, separando 70 semanas primeiro para o povo judeu. E dentro dessas 70 semanas vão acontecer algumas coisas. Se elas se cumprirem, é porque você pode olhar até o final que o resto vai se cumprir também. Entendeu? De 2.300 anos, ele separou um pedacinho para tudo isso daqui, para selar a visão, para confirmar a visão e tudo isso que ele falou. Beleza, anjo. Mas a partir de quando eu começo a contar os 2.300 anos? Começa a contar a partir de agora? Ele deve ter pensado. Daqui 100 anos? O que é que marca a contagem desse período? E o anjo deu o princípio da contagem no verso 25. Sabe e entende. Ó, ele está dizendo, entre outras palavras, presta atenção, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas, concordam? Ia sair um decreto, uma ordem oficial para restaurar Jerusalém. Então, aquele era o sinal, a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E isso está na história, tem a data disso. Foi no ano 457 a.C. Desde a saída da ordem, o decreto, o edito, para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, que é quando Jesus fosse ungido com o batismo, ao príncipe, né, que é Jesus, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações, né, das ruínas se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí ele fala, depois das 62 semanas, será morto o ungido, esse Messias, o príncipe, Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Complicado? Complicado, por enquanto. Mas esse é o trecho que eu falei que é o mais difícil de Daniel. Olha que fantástico isso, como Deus é incrível, gente. Como Deus é incrível. Quem está ali não vai conseguir ver o gráfico aqui que eu fiz para a gente entender isso. Mas isso aqui vale a pena anotar, tá bom? Olha só. Daniel ficou muito abalado com a visão. Daniel 8,14, até 2.300 anos. Falou, gente, mas eu pensei que era 70 anos, né? Ele ficou muito abalado e o tempo, o anjo falou no capítulo 8 que essa visão era para um tempo ainda muito distante. E aí Deus mandou um anjo explicar como a gente viu. Agora, vamos tentar entender. Ah tá, eu esqueci dessa parte. A gente já viu Jeremias, não é? As passagens que mostram que o profeta já tinha falado que era 70 anos. Em Daniel 9,2, Daniel fala, eu estudei os livros e eu vi que era 70 anos. E depois realmente eles voltaram. Logo depois saiu a ordem, antes dessa oficial, e eles voltaram para Jerusalém. E isso está em 2 livros da Bíblia. Você vê, se você ler 2 livros da Bíblia, Esdras e Neemias, com esse contexto, os judeus voltando de Babilônia para Jerusalém, o livro ganha outra dimensão. Se você ler só procurando filosofia, palavras bonitas e não sabe o contexto, não tem tanto sentido. Então, se você pega e lê Esdras e Neemias, são 2 livros da Bíblia, sabendo que eles descrevem a volta dos judeus, depois que ficaram 70 anos em Jerusalém, em Babilônia, voltando para Jerusalém, a dificuldade deles para reconstruir a cidade, como que eles foram perseguidos pelos inimigos que já estavam querendo dominar o espaço. Aí ele dá um número das pessoas que voltaram. É fantástico você ler um livro com o contexto, tá bom? Então, Esdras e Neemias descrevem a volta de Babilônia. Agora vamos lá para a contagem do tempo. Olha só, o total que o anjo falou em Daniel 8,14 é que se passariam 2.300 anos. É muito tempo, né, gente? E ele fala assim, ó, a partir da ordem, quando sair a ordem para reconstruir Jerusalém, começa a contar. E a gente sabe que essa ordem saiu no ano 457 a.C., tá bom? E aí, ó, passou, a gente vai contando, né, 456 a.C., 55, regressivo. Aí chegou o ano 1, ano Domini, e aí a gente começa a contar positivamente, 1, 2, 3,
Se a gente colocar 2.300 anos desde que saiu a ordem para Jerusalém, né, a gente subtrai aqui 457 anos daqui, aí sobra mais um tanto, dá o ano 1844, o ano Domini da nossa era. O que aconteceu, hein? Isso aqui é muito interessante. O anjo não estava mostrando para Daniel quando que eles iam voltar para Jerusalém. Ele estava mostrando os conflitos que ainda existem no mundo, mas que Deus está de olho. Que Deus vai julgar os que fazem errado. Agora, olha que interessante. Dos 2.300 anos, como nós vimos, 70 semanas estariam determinadas, separadas, no hebraico original, cortadas para o povo judeu. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui uma outra reguinha. Ó, esse trecho aqui a gente considera essas 70 semanas. E o anjo fala assim, ó, dentro dessas 70 semanas, veja, 70 vezes 7, não pode dormir, hein, Raquel? Hoje a gente vai falar de matemática aqui, 490. Dentro dessa parte, o anjo fala assim, Daniel, 70 semanas é para o teu povo, para os judeus. E ele fala assim, ó, e nesse período, dessas 70 semanas, como a gente leu, é para selar a visão, ou seja, se as coisas acontecerem aqui dentro certinho, então todo o resto vai acontecer, vai dar certo, tá? Cada dia profético equivale a um ano. Então 70 semanas é 70 vezes 7, 490 anos. 490 anos determinado para o povo judeu e para confirmar todo o resto da profecia. Olha só. O anjo falou para ele assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e a ordem saiu em 457, vamos por lá, tá? E vamos ampliar aqui, ó, vamos entender só 70 semanas, tá? Só 70 semanas agora, porque ele falou que ia acontecer um monte de coisa lá, tá? Desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Engraçado, ele dá 2 períodos aqui. Bem interessante, né? E isso aqui, se você quiser acompanhar na Bíblia e marcar, tá em 9:25, muito bem. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar até o ungido, o príncipe, que é Jesus, 7 semanas e 62 semanas. Olha só. 7 semanas, que dá 49 anos, certo? 7 vezes 7? 49. Então ele deu 2 períodos, ó, 7 semanas e 62 semanas, que dá mais 434 anos. Olha só, então 7 mais 62 dá 69. Faltando uma semana só para completar os 70 que ele falou que ia acontecer algumas coisas. E nós vamos ver que é daqui que o povo tirou a ideia do arrebatamento secreto. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que aconteceu. Por que o anjo deu 2 períodos? Porque ele está falando de 2 coisas aqui distintas. Ele fala que esse é o período de 49 anos que ia levar para reconstruir o templo. E depois todo esse período até o batismo de Jesus, quando ele seria ungido. Olha que interessante. Ó, eu vou ler de novo, verso 25, tá? Desde a saída, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, está aqui, até o ungido, que está aqui, foi o batismo de Jesus, 7 semanas, 49 anos, e mais 62, que dá 69. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, que é nessa primeira parte. Tá bom? Em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, diz o verso 26, ó, as praças e as tranqueiras foram reedificadas em 49 anos. E depois das 62, que é essa segunda parte, o que diz lá? Até depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Então veja, aqui ele foi ungido. Sabe o que quer dizer ungido? Como é que fala ungido em hebraico? Messias. Sabe o que é ungido em grego? Cristo. Quando é que Jesus se tornou oficialmente o Messias ou o Cristo? No batismo. Por isso que fala até o ungido. Foi aqui quando Jesus foi ungido, foi batizado, que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba e Deus falou, aqui está o meu filho. Foi ali que ele começou o ministério como um Messias, como um Cristo. Tá? Messias e Cristo quer dizer ungido. Então veja, e depois das 62 semanas, não nas 62, depois ele seria morto. Sabe quando Jesus foi morto? 3 anos e meio depois do batismo. Na metade da última semana que o anjo tinha dado para os judeus.
A profecia se cumpriu direitinho, ó. Jesus foi batizado no ano 27. Mas Jesus não tinha 30 anos quando foi batizado? Mas Jesus não nasceu no ano 0. E nem existe ano 0, sabiam disso? O padre que calculou o período do nascimento de Jesus e que a gente começou a contar ano Domini, o ano de Cristo, ele calculou com 4 anos mais ou menos de erro. Jesus nasceu, na verdade, no ano 4 antes de Cristo. Sabiam disso? No ano 3 e pouco, 4 antes de Cristo. E isso é um fato. A pessoa que falou assim, gente, vamos passar a contar a partir de Cristo. Eu nem lembro o nome do padre que fez isso. Alguém lembra aí? Eu não lembro. Se você pesquisar o calendário, acho que é gregoriano, Papa Gregório, se não me engano. Não lembro quem fez isso. Quando ele calculou, vamos calcular a partir de Cristo? Aí ele calculou, mas ele calculou com 3, 4 anos de diferença. Então, quando a gente fala que a gente está no ano 2017, na verdade a gente está no ano 2000 e... Não, na verdade, ele nasceu antes. Coloca mais 3, 4, é isso mesmo. Tá? Então tem um erro. Quando Jesus foi batizado com 30 anos, era o ano 27. Não é interessante isso? 30 anos, 3 anos e pouco de diferença aí. Agora, olha que interessante. Deus profetiza, o anjo profetiza para Daniel até o ano em que Jesus morreria na cruz, gente. Que ele fala aqui, ó. Depois das 62 semanas, será morto ungido, né? Ele foi batizado aqui, ungido, e depois ele foi morto. A gente vai ver que foi no meio da semana. Será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Foi Tito, general romano, que veio e arrasou Jerusalém de novo. Então você vê, ela foi reconstruída aqui durante 49 anos, aí passou todo esse tempo, aí ela foi destruída de novo pelos romanos. Né? Um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso aqui, que o fim desse general foi num dilúvio. Não sei o que quer dizer isso. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E o verso 27 é aqui que está a teoria do arrebatamento que inventaram. Olha só. O anjo explicou quantas semanas até agora aqui? 7 mais 62, ficou 69. E ele tinha dito que para o povo judeu são quantas no total? 70. Então ele explicou até aqui, né? Ele falou o tempo que ia reconstruir Jerusalém, até o ungido, que depois seria morto. Ficou faltando uma semana. Então, o que é lógico você esperar do anjo agora? Que ele explique a última semana, 7 anos, que estão determinados para o judeu. Então ele fala o que está acontecendo aqui. Olha o que ele fala. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele, o Messias, que veio até aqui, foi ungido, que depois morreria, tá bom? Mas ainda falta uma semana ainda para completar. Deus ainda queria dar chance para os judeus. Aqui, gente, na última semana foi quando os judeus apedrejaram Estevão. Ó, Jesus foi batizado aqui, ele foi morto aqui 3 anos e meio depois, e 3 anos e meio Estevão foi apedrejado, está no livro de Atos. E os judeus falaram assim, ó, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Nós não queremos saber desse Messias aqui não, desse Jesus. O que os judeus fizeram? Cancelaram. Como um povo, eles rejeitaram o Messias. O prazo que o anjo falou que deu para os judeus terminou aqui, ó. Tá? E Jesus aqui diz que ele faria uma aliança com muitos por uma semana. Ele foi ungido aqui, ainda faltava 7 anos de prazo para os judeus. Olha só, vamos ver o texto no verso 27. Raquel, você quer falar? Quero. Então fala. Então deixa eu só terminar essa semana. Ó, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Quem fará aliança? Jesus. Mas para a teoria do arrebatamento secreto é o anticristo. Aqui que já está o erro. Nós vamos ver daqui a pouco. Porque o anjo faltou explicar a última semana. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que na metade da semana Jesus cessou o sacrifício que ofereciam no templo? Porque ele morreu, foi crucificado, o santuário se rasgou de alto a baixo, não precisava mais oferecer sacrifícios. Na metade dessa semana, ele fez cessar os sacrifícios, porque ele morreu. Deixa eu colocar lá, na metade da semana, ó. Coloquei a cruzinha aqui no meio, ó. Ou seja, na última semana, Jesus morreu bem no meio dela. 3 anos e meio depois que foi batizado, e depois de 3 anos e meio que ele morreu, os judeus rejeitaram o cristianismo. Tá? E olha só,
E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse assolador que foi Roma, que ajudou a matar Jesus e que depois destruiu Jerusalém, até o final, esse assolador, o povo romano, está influenciando na religião e magoando Jesus, como a gente viu em várias profecias, né? Inventando doutrinas, distorcendo a Bíblia e tudo mais, influenciando todo mundo cristão. Até o final vai ser assim. Então veja, o anjo mostrou para Daniel o que aconteceria com o povo judeu. Agora a gente consegue entender, daqui a pouquinho eu quero ouvir você, tá, Raquel? Por que é que o anjo falou todos esses sinais aqui, ó? Vamos voltar lá no capítulo 9, versículo 24. Ele fala para que serviriam essas 70 semanas. E tudo isso aconteceu aqui, ó. Vamos prestar atenção? 9, 24. Gente, isso aqui é fantástico. Vocês estão aprendendo uma coisa que pouca gente sabe. Tá? 9, 24, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Judeu. E sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Para quê, ó? Para cessar a transgressão. Cessou a transgressão aqui, ó. Ou seja, cessou a transgressão no sentido de que o pecado, aqui Jesus venceu o pecado, tá bom? A transgressão está aqui. Para cessar a transgressão, que na verdade só vai complementar quando ele voltar, porque ele não vai ter mais, mas aqui ele deu o basta, né? Ele teve a vitória. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, Jesus morreu para isso, para expiar a iniquidade, é a mesma coisa, para trazer a justiça eterna, e o que mais? Selar a visão. Quer dizer, se isso aqui desse certo, pode bater o carimbo assim, ó, tum, vai dar certo todo o resto. Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, que é o santuário no céu onde Jesus entraria depois da sua ascensão, tá bom? Para fazer a ministração, a intercessão por nós. Agora, deu tudo certo ou não deu? Aí depois da pergunta da Raquel, eu quero explicar o que é que o pessoal que acredita no arrebatamento secreto, o que é que eles fizeram com essa última semana para torcer tudo. Diga, Raquel. Não, professor, pode continuar, eu vou fazer depois. Dá para fazer depois? As pessoas que creem no arrebatamento secreto, que não é uma doutrina antiga, ela tem 200 anos ou menos, tá bom? O arrebatamento secreto. Ou seja, por 1.800 anos os cristãos nem pensavam nisso. O que é que diz o arrebatamento secreto? Tem um filme que ensina isso. O nome do filme é Deixados para Trás. Quem já assistiu esse filme? Ah, gente, vale a pena, assiste, mas não é para acreditar nele, tá? Tá o piloto lá no avião, mas ele não era crente, então ele ficou, senão o avião ficava sem piloto, né? E aí desapareceu um monte de gente em pleno voo, o pessoal entrou em pânico, aí ele entrou em contato com o rádio, assumiu um monte de passageiro, aí eles falaram, em todo mundo aconteceu isso, tá uma loucura, né? E aí mostra as cenas da terra, um monte de carro que capotou, que bateu, porque os que estavam salvos desapareceram e o carro saiu desgovernado. O nome do filme é Deixados para Trás, porque mostra a história de um povo que não acreditou e foi deixado para trás. E no filme a pessoa desaparece, fica só a roupa dela, do jeitinho que ela estava, fica a roupa dela, né? É muito interessante. Aí o marido, o principal personagem do filme, ele tinha uma esposa cristã, mas ele não acreditava. Então ela foi, né? Ele era o piloto do avião. Aí quando ele chegou, pousou, ele viu aquele monte de acidente na terra, aí ele foi na casa lá e tava a roupa dela na cama e a aliança que ficou, porque a aliança não vai, né? É só coisa. E aí o que acontece? Aí o filme trata da história deles que ficaram para trás, porque não acreditaram. E aí eles começam a se preparar no filme, porque é assim que essa doutrina crê. Eles começam a se preparar para 7 anos de tribulação, porque aí o Messias vai voltar e buscar aqueles que se arrependerem. Essa é a doutrina do arrebatamento secreto. Já ouviram falar? Já. No filme, os que foram deixados para trás, presta bem atenção no perigo dessa doutrina. Eles perderam a volta de Jesus, mas eles falaram, não é que era verdade mesmo? Então agora vamos ficar e vamos nos preparar para a segunda chance. Não é? E no filme é engraçado que o pastor ficou, viu? No filme o pastor estava lá com raiva, jogando uma bolinha no chão e pegando ela de volta, falando, era verdade, né? O pastor. Não é que era verdade mesmo, né? Já pensou? E aí ele se une com o pastor, ele se arrepende, o piloto, a filha rebelde e tal. E aí eles se preparam. Da onde eles tiraram isso? Que depois do arrebatamento as pessoas desaparecem, os que ficarem perdidos ainda têm 7 anos para quando Jesus voltar de novo? Daqui.
Olha que coisa, como é que é. E essa doutrina não tem 200 anos. É daqui, ó. Eles reconhecem essa primeira parte da profecia, das 70 semanas, as primeiras 7, reconhecem as 62, onde Jesus foi ungido, e aí pega a última semana e joga lá para o futuro. Teletransporte da semana. Quer dizer, tudo cumpriu bonitinho, mas hoje falou, não, essa separa e joga lá no futuro. E outro ponto errado, em vez de dar sequência à profecia direto, eles deram essa pausa e joga lá no futuro. Vocês sabem o que é isso, né? Na hora de criar. Eles consideram aqui, ó, quando fala assim, ó, olha, aqui é que está o erro, hein? Quando fala assim, ó, onde que está o versículo? Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Está falando de quem? De Jesus, né? Aqui ele foi ungido e ainda faltou uma semana. Jesus fez uma firme aliança. Estevão foi apedrejado, os judeus rejeitaram o cristianismo e acabou. E no meio da semana, diz aqui, ele fará cessar, tá aqui, ó, verso 27. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Obrigado. Por que ele fez cessar? Porque ele morreu. Mas eles dizem que não. Quando aqui, ó, olha como que é a questão de interpretação. No verso 27 fala, ele fará firme aliança com muitos. Eles falam que é o anticristo. Que no futuro ele vai aparecer. Não posso entender agora. Isso aqui é para resolver uma questão de agenda. Daqui a pouco a gente acerta. Eu não faço isso com todo mundo não, tá? É só na hora que eu estou ensinando, eles sabem, depois eu retorno. Aqui é que tal? Eles falam, aqui é o anticristo. Ele, depois do arrebatamento, eles que falam isso. Aqui é o arrebatamento. O que é que essa semana tem a ver com o arrebatamento, gente? Com esse texto que a gente está lendo? Nada. Está falando do ungido, que ele foi ungido no batismo. E quando fala assim, ó, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, o ele para eles aqui não é Jesus. É o anticristo. Por isso que no filme diz que eles teriam 7 anos de tribulação. Porque o anticristo ia aparecer, tudo fabricado, tudo bem bolado. O anticristo ia aparecer e falar assim, vamos fazer um pacto de paz. Por uma semana e tal. E no meio da semana, é a doutrina que ensina isso. Ele se revela como anticristo. Ah, eu sou anticristo, vou pegar vocês, né? 3 anos e meio. Então essa é a ideia. Ele, o anticristo, aparece aqui, que para eles é o arrebatamento, e o texto não fala isso, que vai fazer um pacto com eles por uma semana, mas no meio da semana vai fazer cessar o sacrifício. Quer dizer, aí para eles conseguirem interpretar, olha quanta coisa que inventaram. Eles estão dizendo que o anticristo já está fazendo agora, e tem um monte de teoria de conspiração, ele já está agora organizando com o povo de Israel para reconstruir o tabernáculo e voltar a oferecer sacrifícios. Por que eles estão falando que ele está fazendo isso? Pois é, por quê? Para poder encaixar aqui, ó. Porque eles dizem que no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, então ele vai começar o sacrifício em algum ponto, né? Vocês já viram essas teorias por aí? Não. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Teoria do quê? Olha, teoria do arrebatamento secreto. Eu já estive meio próximo da minha família, assim, eles dormiam prontos para o arrebatamento. Eu achava isso foi em Manaus. Para mim foi uma coisa assim totalmente nova. Nossa, mas você vai dormir assim? Sim, porque nós podemos ser arrebatados a qualquer momento. Então dormiam, inclusive, com camisa assim. Os testemunhos de Jeová, eles têm uma roupa que eles são obrigados a usar. É uma outra, então. Os testemunhos de Jeová têm uma roupa, uma estola, eles chamam de estola, que vende nas lojas deles. Todos eles têm que usar. Porque se você for arrebatado, como é que você vai aparecer no céu? Você já pensou? Então, eles têm que usar. E se você procurar na internet, nos sites deles, discutindo, os jovens sempre foram difíceis, né? Os jovens discutem, mas e aí, eu devo usar a estola quando eu faço esporte? Né? Ah, eu não uso. Mas e se... Aí vem um outro internauta. E se Jesus voltar, rapaz? Se você tiver sem a estola? Então, cada coisa, né? Então, gente, Deus não tem 10 pontos de vista com a mesma coisa. Ele deu um. Então a gente tem que ver, a gente chama isso de hermenêutica, né? É ver o contexto da Bíblia e tal. Faz sentido o anjo falar de 7 semanas, mais 62 e pegar a última e jogar lá para o futuro? Se aqui está falando do batismo do Messias, aí depois falta uma semana, aí fala que ele faria cessar o sacrifício no meio da semana, dá tudo certinho. Mas eles deslocaram, jogaram para o futuro e esse ele fará uma firme aliança é o anticristo. Vai fazer uma aliança de 7 anos com o povo, mas Jesus volta no final
né? E salva os que ficaram. E no meio da semana, 3 anos e meio depois, ele faz cessar as ofertas. Mesmo porque aqui no 24 ele fala que 70 semanas já estão determinadas. Então Determinadas. essa última semana não teria É a por que última. acontecer no futuro. E veja, e o anjo fala que elas servem para selar a visão. Porque ela já ia acontecer naquele tempo, Era porque ela direto, já estava determinada. Então hoje vocês entenderam de onde veio a doutrina do arrebatamento secreto, do filme Deixados para Trás, dos 7 anos de tribulação. É tudo porque interpretaram essa última semana fora do contexto. Tá bom? Por que eles falam que é 7 anos que Jesus volta depois? Por causa disso daqui, ó, a última semana. Tá? Sempre que você ouvir alguém falando assim, ó, os 7 anos de tribulação já vão chegar, é por causa disso daqui. Por causa da última semana de 7 anos. Deu para entender? E onde que tá que cada semana são 7 anos, hein? É que nós vimos isso na aula passada. Tem um folhetim que a gente até entregou aqui, de Daniel 7, que mostra os versículos da Bíblia que cada dia profético vale 1 ano. Tá? Então os versículos aí. O que você ia falar? Eu só tô com problema de vista. Ali embaixo da cruz está escrito o quê? 30 DC. Obrigada. É o ano em que Jesus morreu. Se ele foi baseado no ano 27, ano 30 ele morreu. 3 anos e meio, tá? Ver nem com óculos. Não, eu também estou mal de visão. Raquel, o que você ia falar? Eu não entendi. Essa teoria, ela só foi desvendada, vamos falar assim, há quanto tempo, pastor? Antes de 1800, perto de 1800. Ou antes ou logo depois, você vê? Quanto tempo demorou? Até então não existia essa teoria do arrebatamento. Não, ninguém. Ah, não, a do arrebatamento é também, começo de 1800 por aí. Aí o pessoal. Ninguém Não, entendia, não lia e falava, gente, do que ele está falando aqui, essa metade da semana e tal. E aí alguém apareceu com essa proposta aí. E, gente, por incrível que pareça, pegou bastante. O mundo religioso hoje é uma febre. A grande maioria não espera Jesus aparecer nas nuvens dos céus, com glória, como ele diz. Na Bíblia ele fala que ele virá na glória do Pai, na glória dos anjos, com miríades e miríades de anjos, que todo olho o verá, até os que o traspassaram, ele diz. Mas quase ninguém espera essa volta de Jesus assim. Eles esperam, puf, ser teleportado, como eu falei. Às vezes na Bíblia, quando fala de arrebatado, quer dizer assim, imediatamente. Mas às vezes quer dizer tomado, levado, pego. Por exemplo, eu estou te arrebatando, te levando comigo, quer dizer levado também. Nem sempre é assim, tá? E quando você lê Tessalonicenses, você vê que ele fala da ressurreição, que ele vai ressuscitar os que amavam a Cristo. Os que estiverem vivos serão transformados e eles vão se ajuntar e vão subir juntos entre nuvens. Não tem essa de desaparecer. A Bíblia também dá a entender que a glória de Deus é tão forte, a glória de Jesus, de tão santo que ele é, e dos anjos, que os que estiverem vivos e não são de Deus, eles não suportam, eles morrem de ver a glória de Deus. Já pensou? De ver a glória de Deus. Não que Deus está jogando raio, ele é tão santo, tão santo. As pessoas não querem tirar o pecado, perdoar o pecado. Eles querem do jeito que está, e aí não suportam encontrar com Deus. Então, não tem nada de secreto na volta de Jesus, né? A teoria do arrebatamento é tudo secreto, essa teoria. As pessoas desaparecem, não tem anjo tocando trombeta, não tem glória no céu, não tem ninguém morrendo, não tem ninguém ressuscitando. Todo mundo só fica assim, ué, onde foi parar todo mundo? E aí quando acontecer, eles falam, então vamos nos preparar, que daqui 7 anos ele volta, né? E tá cheio de teoria de conspiração na internet. Ah, agora é o fulano que já está querendo autorizar reconstruir o santuário. Ah, estão importando já uma arca, não sei de onde, ouro. Olha, chegou tanto de ouro em Israel, é para montar os móveis do santuário. Por quê? Porque eles vão começar o sacrifício de novo. Porque Jesus vai voltar. E o anticristo vai cessar os sacrifícios no meio da semana. Essa semana não está falando do anticristo, está falando de Cristo. E não do anticristo. Tá? Então, gente, é o que a gente falou na última aula. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente quer dar o nosso sentido. Mas qual é o sentido que está intencionado lá? Se você for acompanhar na exegese, na hermenêutica. Você ia falar ou já falou? Ou não ia falar? Não, ia falar. Eu tô fazendo essas caras que ficam pensando só. Interessante, né? Em relação eu estava procurando aqui, mas eu não encontrei. O ano 2300, como Daniel 8,14, né? Exato. Agora que está isso, que a gente vai entrar nisso. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, quer dizer, dias, né?
Sabe que os judeus contavam o dia primeiro pela tarde, depois pela manhã? Isso que eu ia te perguntar Interessante, também, né? tarde e manhã. Tem muitas pessoas que interpretam isso dizendo tarde e manhã, então é a metade de 2.300, é 150. Mas não bate, não fecha aí. Mas, que nem aquela coisa que eu te perguntei semana passada. O que Jesus fez até os 30 anos? Porque Então, não era o ministério dele É ainda. porque naquela ali que ele foi ungido. Foi né? ali que ele foi ali ungido recebeu. para Até começar. Então, ele viveu como homem. Exatamente. E sabe por que demorou tanto? Porque naquele tempo, gente, eles só davam moral para alguém depois que ele já era maior de idade. E só ficava maior de idade com 30 anos. Por isso Jesus teve que fazer 30 para falar, não, ele já tem barba, já tem, né? Se ele fosse um meninão, ninguém ia dar moral para ele. Você é Messias, quer me ensinar o quê? Então tinha que ser com 30 anos, teve que Então, demorar um a pouco. Bíblia não relata nada sobre Jesus dos 12 aos 30 anos. Sim, porque ele não fez nada excepcional. Ele foi uma pessoa comum. A gente sabe que ele era carpinteiro, né? Ele foi ao templo com 12 anos e devia ir todo ano, como um bom judeu. A gente sabe que ele não fez a É escolinha porque o último relato todos faziam. dele, em Lucas, fala dele com 12 anos, né? só. Só. Depois disso não fala mais dele. Depois só com... Só no batismo. Porque lá ele foi ungido. Até então ele foi um bom cidadão, Eu um sempre bom pensei filho. isso. Onde que estava a situação de Cristo dos 12 aos 30? Então a gente pode dizer o seguinte, que ele não era Cristo dos 12 ao 30. Ele era o Jesus de Nazaré, filho do José, tal, tal. Era um homem comum. E esse cálculo de anos e tal, tem um cálculo para as voltas de Jesus também? Não. Tem um sinal? Boa pergunta. Olha só, gente, olha que pergunta boa. Com todos esses cálculos, não tem nenhum cálculo para a volta de Jesus? Não. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém deve saber. Por que será, hein? Senão o Porque povo não dá ia... tempo de se arrepender. É, né? O povo ia pintar e bordar, não é? Aí quando falar assim, ó, falta uma semana de acordo com o calendário maia, o calendário... É bom ficar esperto Esse agora. Né? negócio que ele fala aqui. Agora eu pergunto pra vocês, se uma pessoa fizesse isso, seria arrependimento de verdade? Ou seria medo de morrer? Né? Porque imagina se falhasse, né? A pessoa olha no calendário e falta uma semana, gente. Ó, é bom parar aí, ó. Vamos parar, diminuir Mas aí. igual essa teoria Aí, do arrependimento. mesma Então, coisa. eles vêm, aí quem não foi tem tempo de se arrepender. Exatamente. Tá vendo? Quer dizer, daqui 7 anos Jesus volta. Aí eu vou, Então, vou poder me arrepender. Isso não é arrependimento, é medo de morrer. Esse é o jeitinho brasileiro, não é isso aí? A gente brasileiro. Mas veio de fora, né? A gente importou. E, gente, isso contaminou o mundo evangélico. Hoje as pessoas esperam o arrebatamento e não a volta visível de Jesus. Não é terrível isso? Na Bíblia não fala sobre arrebatamento. Desse jeito que eles falam, não. Secreto não. Porque não tem secreto. A Bíblia fala que a volta de Jesus, o anjo vai tocar trombeta, que houve um grande toque de trombeta, houve um grande terremoto, diz o Apocalipse. Diz que os céus vão se desenrolar. Gente, é de arrepiar isso. Diz que os céus vão desenrolar com um estrepitoso estrondo. Imagina isso. Todo olho verá, a trombeta vai tocar. Os que não estiverem preparados vão morrer só de ver a glória de Deus. Os que estiverem mortos vão ressuscitar. Vai falar, ô fulano, você está aqui, né? Perfeito. Não tem nada secreto, vai ser muito barulhento. Terremoto e tudo mais. Então na Bíblia não fala nada secreto. Tá? Tem textos que eles pegam e interpretam assim. Por exemplo, Jesus fala assim, ó. Naquele tempo, 2 estarão no moinho, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. E fala, tá vendo? Ela vai ser desaparecida. Não, Foi aí onde eu... mas uma vai ser salva e a outra não. Veja, gente, na volta de Jesus, pode ter um marido e mulher na cama junto, dormindo. Mas um está salvo e um está perdido. Não é porque está morando junto, dormindo junto, que os dois estão salvos. Um vai ser tomado e um vai ser deixado. Depende do relacionamento com Deus. Não é um vai ser desaparecido e o outro ficado. Mas pegam daí essa ideia. Tá bom? Terminando, agora entra o ponto que ela falou, mas o que vem a ser esses 2.300 anos? O que aconteceu? Vejam, se começar de 457, lembrando que não tem ano zero, se você estiver fazendo conta na calculadora, não vai bater, vai dar um ano de diferença. Por quê? Porque na calculadora, quando você faz conta, ela considera o ano zero, né? Se fosse número comum, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, mas não existia o ano zero. Os que calcularam aí o nascimento de Jesus, calcularam o ano antes de Cristo e o ano Domini. Então é como se fosse menos 2, menos 1 antes de Cristo, 1, 2, 3, não existe ano zero. Então, Mas aí a diferença não seria 3, seria 1, né? não, estou falando na hora de fazer a conta.
de fazer a conta, você coloca 457 a.C. até lá, dá 1 a menos, mas é porque não tem o ano zero. Tá? E eu coloquei 457, mas é 457, 56, porque dá mais certo 456, porque o calendário deles lá, dos judeus, era diferente do nosso, né? Como está no meio do ano deles, é o fim do nosso, por aí vai. Tá? Então, dá certo no 456, correspondendo o calendário deles com o nosso. Então, gente, o que aconteceu nesses 2.300 anos? Deus mostrou para Daniel que o mundo ia passar por um grande conflito religioso. E ele mostrou, a gente viu, que Roma ia lançar a verdade por terra. E o que fez prosperará, prosperou. E prosperou, lembra que a gente viu alguns pontos de doutrina que Roma distorceu e até hoje todo mundo crê. Mas não está na Bíblia, se você for verificar. Como a gente falou dos 10 mandamentos, se você perguntar na rua, a maioria dos que falarem os 10 mandamentos de cor, eles vão falar não do jeito que está na Bíblia, mas do jeito que Roma mudou. Né? A gente falou da alma imortal, é um ponto que não é bíblico. A Bíblia ensina que você morre e está inconsciente, mas hoje quase 100% do cristianismo crê numa alma imortal, que não é bíblico. É platônico, veio de Platão, filósofo grego. Então, muita coisa que Roma fez prosperou e está prosperando até hoje. Tá? E aí Deus mostra que no final ele ia assentar o juízo. É o que a gente viu em Daniel 8. Agora fica mais claro. A gente está no fim, tá? Mas vamos voltar para Daniel 8 agora, que a gente entendeu aquela parte. Não entendeu tudo, mas a gente vai continuar na semana que vem para ver a importância dos 2.300 anos. O que é que aconteceu no final dos 2.300 anos, em 1844? Daniel 8, voltando, tá? Veja que interessante. No versículo 14, ele falou até 2.300 tardes manhã. Aí o Daniel entrou em desespero ali, não é? Mas aí a gente vê aqui, ó, deixa eu ver onde é que ele fala do juízo, que Deus vai fazer o juízo, que ele sabe quem está fazendo, tal. Então é um pouquinho antes dele falar dos 2.300 anos antes. Deixa eu só ver aqui onde é que ele fala do juízo. Tem o capítulo 7 também, que é paralelo, não é? Que é até 2.300 tardes e manhãs. Quer dizer, 2.300 dias. Deixa eu só ver. No capítulo 7, ele fala do santuário, bem claro ali, do santuário não, do juízo. Eu só não lembro aqui no capítulo 8 onde é que está, se é que ele repete aqui. Não, então é mais no capítulo 7 mesmo. Ó, no versículo 19, 8, 19, ele fala assim, ó, o anjo. Eis que te farei saber, capítulo 8, 19. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, tá bom? Então é no capítulo 7 que ele fala que Deus ia fazer um julgamento, tá bom? Deus ia fazer um julgamento. Então o que Deus quer mostrar? Que haverá corrupção, e houve muita, que a verdade ia ser lançada por terra, mas Deus está de olho, Ele sabe disso, Ele está vendo, e Ele vai trazer juízo. Quem tiver que pagar por isso vai ter que pagar. Quem continuar fiel vai receber a bênção que merece também. A verdade, gente, tem que estar na Bíblia. Deus preservou ela miraculosamente até hoje, para a gente saber da verdade, para a gente não ir nas histórias de outras pessoas. Na semana que vem, a gente vai ver isso daqui, ó. Como que era feito o serviço diário do santuário israelita? Por quê? Porque o anjo fala de um santuário que ia ser purificado. Daniel 8,14 fala assim, ó, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas o santuário não existia quando o anjo falou isso. Então, essas 2.000 e poucas tardes, mas elas já foram? Elas já foram todas. Se considerar 1844, desculpem, se considerar 457 a.C. como ponto de partida, deixa eu voltar aqui, ó. Voltando. Se considerar a ordem para construir o santuário, só um pouquinho. Aqui, ó. Como 457, aí tem as 70 semanas. Aqui as 70 semanas que a gente viu, né? Que elas são especiais. Se considerar lá 457, fizer as contas, dá 1844 aqui. Tá bom? Só que eu não coloquei agora. E a gente vai ver o que aconteceu em 1844. Deus falou que o santuário seria purificado, mas o santuário não existia. O santuário não existia mais. O santuário, o templo de Jerusalém foi arrasado.
Mas existe um santuário no céu, sabiam disso? O santuário da terra, onde aconteciam os serviços, os rituais, era uma figura, era uma parábola do santuário que tem no céu, onde Deus está intercedendo por nós. E o livro de Hebreus fala muito disso, a gente vai ver isso semana que vem. Deixa eu só mostrar uns versos para vocês. Abra sua Bíblia em Hebreus, para a gente terminar. Isso aqui é aula de teologia profunda, hein, gente? Por isso que eu falei para vocês, esse capítulo que a gente viu hoje é o mais difícil de Daniel. Mas é bom demais. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Olha que interessante, o versículo 132, tá? Do Novo Testamento. Desculpa, 182 no Novo Testamento. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo está falando aqui para os hebreus, os judeus. Tudo aquilo que acontecia no santuário da terra, o cordeiro que morria, o sacerdote que entrava, era tudo símbolos do que Jesus faz por nós. Hebreus 8:1 diz assim, ó: ora, o essencial das coisas que temos dito é que, Hebreus 8:1, é que possuímos um tal sumo sacerdote, não um terrestre, mas um que se assentou à direita do trono da majestade, aonde? Nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Olha que interessante. Então, no céu onde Jesus foi, ele é o sumo sacerdote de verdade. Aquele da terra representava ele, lá no verdadeiro tabernáculo. E ele diz o seguinte, ó: o verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e erigiu, não o homem. Então, tudo que acontecia no santuário terrestre, o cordeirinho que morria era um símbolo de Jesus. O sacerdote que entrava no santuário com o sangue do cordeiro era um símbolo também de Jesus entrando lá diante do Pai pelos méritos do seu sangue, intercedendo pelo pecador. Está tudo na Bíblia, a gente vai ver isso na outra semana. O incenso que era aceso no santuário tinha uma forma de um incenso, era um símbolo das orações que sobem cheirosas, suaves para Deus. Olha que fantástico, né? O incenso, antes de ser aceso no santuário, gente, tudo aquilo tinha símbolo. O incenso, antes de acender, tinha que respingar um pouco do sangue do cordeiro que tinha sido morto. Mas esse tabernáculo que você está falando é o tabernáculo lá da época o tabernáculo da época de Moisés, que depois o que Salomão construiu de tijolo, que o Edir Macedo quis copiar, não tem nada, né? Que o Salomão fez, que mantinha os mesmos serviços, tudo foi instruído por Deus, porque era um símbolo, uma parábola do que Jesus fazia. Tá bom? Olha esse outro verso ainda em Hebreus. Versículo 5. Falando dos sacerdotes terrestres, diz que os quais ministram em o quê? Figura e sombra das coisas celestes. Então o santuário terrestre, os sacerdotes, eles eram uma figura, uma sombra do que Jesus mesmo tem feito por nós no céu. Então esse santuário que seria purificado não é o da terra, porque em 1844 não tinha mais santuário. É o do céu. Mas peraí, purificar um santuário no céu? No céu tem alguma coisa impura? Não tem. Mas a gente vai ver o que quer dizer isso semana que vem. Não perca.